Olá, olá, muito boa noite. Eu quero agradecer a gentil presença de todos vocês e nós estamos aqui dando continuidade à programação científica da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, que toda quarta-feira, às 19h30, nós promovemos essa live sobre diferentes temas relacionados à área de nutrologia. Hoje nós temos aqui o prazer de apresentar um professor, doutor Edilberto Zotarelli, que ele vai falar, é um assunto que eu acho muito interessante, né? Que é regeneração tecidual sob a luz da nutrologia. Acho que para os médicos, nutrólogos e para todos aqueles colegas que estão nos assistindo, é um tema muito interessante, muito atualizado, e que certamente servirá de grande conhecimento científico a todos. O doutor Zotarelli, ele é professor e pesquisador na área de ciências médicas, é professor da Faculdade de Medicina FAMEP, São José do Rio Preto, e professor da Faculdade de Medicina FACERES, também de São José do Rio Preto. Grande pesquisador, editor de várias revistas científicas, colaborador e muitos trabalhos científicos publicados. Então, eu gostaria de que no final vocês pudessem fazer algumas perguntas, alguns questionamentos depois da apresentação dele, as quais eu estarei aqui moderando e certamente ele irá responder com toda a ênfase a essa parte científica relacionada à nutrologia. Muito obrigado a você, e eu passo então a palavra ao doutor Edilberto Zotarelli. Muito obrigado, doutor Edilberto, pela sua honrosa presença aqui conosco. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente essa participação. Para mim é uma oportunidade singular de poder contribuir um pouquinho o conhecimento da regeneração tecidual, né, e principalmente a regeneração baseada na nutrição, né? Então, eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Durval Ribas Filho. Gostaria de agradecer também a CN Nutro e a ABRAM. Bom, antes de iniciar a minha explanação, eu gostaria de mostrar um pouquinho do histórico, né, apenas para poder elucidar tudo que eu vou falar. A minha primeira premiação que eu tive em relação à terapia celular, né, foi em 2011 em Búzios, que eu recebi uma menção honrosa. Depois eu fui caminhando em 2013, que foi minha segunda premiação internacional que eu obtive pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo, também pela Unesp, né, que foi sobre pesquisa de medicina regenerativa com células-tronco. Depois foi a minha outra premiação internacional que eu obtive em Chicago, Illinois, Estados Unidos, também sobre medicina regenerativa e terapia celular, no 5º Congresso Mundial de Células-Tronco. Depois foi, em 2016, minha quarta premiação internacional nesse assunto, que foi em Filadélfia, Estados Unidos, na Pensilvânia. E aqui são alguns trabalhos que eu já publiquei, estudos clínicos randomizados, estudos de 1 ano e 2 anos, essa publicação que eu fiz na Blood Research, recentemente que eu fiz uma publicação de revisão sistemática no World Journal of Stem Cells, e uma reportagem minha que foi divulgada pela Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, em Portugal. E por que eu estou mostrando tudo isso? Porque tudo que eu falar daqui para frente sobre terapia celular, medicina regenerativa, pesquisa clínica com células-tronco, serão assuntos com forte suporte científico, com embasamento científico e com publicações.
os dados epidemiológicos e significância sobre o assunto, né, para justificar o porquê de jogarmos os holofotes para a medicina regenerativa nutrológica. Então, cerca de 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm aumento da sua expectativa de vida devido à engenharia de tecidos. Nos Estados Unidos, a cada 5 pessoas com mais de 65 anos, uma se beneficiou de tecidos e órgãos gerados in vitro. De acordo com a American Heart Association, cerca de 5,8 milhões de americanos sofrem de insuficiência cardíaca congestiva. No Brasil, 1/3 das mortes são causadas por doenças cardiovasculares e 350 mil pacientes sofrem de infarto agudo do miocárdio por ano. No Brasil, existem cerca de 6 milhões de pessoas com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Estima-se que a população mundial com diabetes mellitus chega a 382 milhões de pessoas e deverá atingir 471 milhões em 2035. Cerca de 80% desses indivíduos com diabetes vivem em países em desenvolvimento. Até 2030, o diabetes pode saltar da 9ª para a 7ª causa mais importante de morte em todo o mundo. Uma das consequências é a retinopatia diabética, que é uma das principais complicações relacionadas ao diabetes, e a principal causa de cegueira em pessoas com idade entre 20 e 74 anos. E após 20 anos da doença, mais de 90% dos diabéticos tipo 1 e 60% daqueles com tipo 2 apresentarão algum grau de retinopatia. Em relação às doenças inflamatórias intestinais, a exemplo da doença de Crohn, apresenta uma história familiar positiva de 10 a 25% dos pacientes. É uma inflamação crônica do intestino de caráter autoimune e ainda com etiologia incerta. Afeta indivíduos de 15 a 40 anos e de 50 a 80 anos. Maior percentual em mulheres e aumenta em torno de 15 vezes nas últimas décadas. A retocolite ulcerativa pode incidir em qualquer idade. O pico da incidência parece ocorrer dos 20 aos 40 anos. E muitos estudos mostram um segundo pico de incidência nos idosos. E não existem dados concretos nacionais de prevalência ou incidência. Uma estimativa é sugerida em um estudo populacional no estado de São Paulo, o qual identificou incidência de 3,8 a 6,7 por 100 mil habitantes por ano nas últimas décadas. E o impacto dessas enfermidades nos Estados Unidos em 2019? O impacto disso em bilhões de dólares. Por exemplo, as miocardiopatias, mortes por ano, 700 mil nos Estados Unidos, com um custo de 238 bilhões. Derrame, 160 mil, com 53 bilhões de dólares. Doença de Alzheimer, 53 mil mortes por ano, com gasto de 100. E doença de Parkinson, 15 mil, mais de 15 mil por ano, e com gasto de 25. Bom, então isso tudo, eu fiz um apanhado geral para mostrar a significância de avançarmos cada vez mais, aqui no Brasil principalmente, com a regeneração tecidual, com pesquisa clínica de ponta, para que nós possamos elucidar cada vez mais isso e fazer registro desses protocolos na Anvisa, para que nós possamos atuar de uma maneira científica e com eficiência e eficácia. Esse mercado, então, de terapia celular com células-tronco, de 2005 a 2016, a última atualização que eu consegui, olha só a curva exponencial de crescimento de gasto em bilhões, né, de dólares de 2005 a 2016. Isso já deve ter extrapolado até 2020 no mundo, né? Porém, no Brasil, isso ainda está engateando em virtude de burocracias e protocolos que não estão ainda padronizados. Então, as legislações aqui no Brasil sobre a terapia celular, a última foi a RDC, Resolução da Diretoria Colegiada
338, de 20 de fevereiro de 2020, desse ano, que sofreu pequenas alterações pela RDC número 363, de 1º de abril de 2020. Essa resolução, ela se aplica aos produtos de terapia avançadas a serem submetidos à análise para fins de concessão de registro pela Anvisa. Está aberto aqui no Brasil essa oportunidade, mas é preciso financiamento, nós precisamos de mais apoio do governo, do CNPq, FAPESP, por aí vai, até mesmo de instituições privadas, para que nós possamos decolar com esses protocolos de estudos clínicos. Aqui no Brasil tem a Rede Nacional de Terapia Celular, que atualiza e discorre sobre esse assunto. E no mundo nós temos o International Society for Stem Cell Research e o International Society for Cellular Therapy, que rege sobre essas pesquisas com células-tronco e terapia celular. Passando rapidamente, só para contextualizá-los, as células-tronco, elas são subdivididas em totipotentes, pluripotentes, multipotentes e unipotentes. As totipotentes e as pluripotentes são as células-tronco embrionárias, e elas ainda são de uso muito arriscado, e não são indicadas para terapia celular ainda, porque elas são em células muito instáveis. As células mais utilizadas são as multipotentes, que são as células-tronco mesenquimais, são as células-tronco adultas. Essas células, elas apresentam uma maior estabilidade. Então, quais células-tronco adultas utilizar? Hoje, a pupila dos olhos da medicina são as células-tronco mesenquimais. Elas podem ser obtidas de vários tecidos, principalmente do tecido adiposo, mas também pode ser obtido do sangue do cordão umbilical, da geleia de Wharton do cordão umbilical, da medula óssea, entre outros tecidos. As células-tronco hematopoéticas, elas estão mais relacionadas a doenças do sangue, e são obtidas por meio das células da camada mononuclear. Mas a quantidade de células-tronco hematopoética e células-tronco mesenquimais da camada mononuclear da medula óssea é uma fração muito pequena. Então, é preciso que tenhamos protocolos bem padronizados, espalhados pelo Brasil, para que nós possamos concentrar essas células e poder oferecer aos pacientes o melhor tratamento. Então, as principais vantagens das células-tronco mesenquimais foi as células que eu elenquei aqui para discorrer, porque elas são hoje as melhores células para se trabalhar em terapia celular e medicina regenerativa. Por quê? Porque ela apresenta as principais vantagens, como baixa imunogenicidade, elas não sintetizam o MHC tipo 2, que é o Major Histocompatibility Class II, que é um antígeno que a maioria das nossas células fabricam, e as células-tronco mesenquimais não fabricam. Então, elas, por causa disso, apresentam uma baixa imunogenicidade. Elas são células multipotentes, facilidade de isolação, purificação e expansão in vitro, e tem ainda grande possibilidade de criopreservação para a criação de um biobanco. As células-tronco mesenquimais, por apresentar baixa imunogenicidade, elas podem serem trabalhadas de uma maneira autóloga e heteróloga, ou seja, pode passar de um paciente para outro paciente. Ela mantém as suas características de autorrenovação e plasticidade. O que é plasticidade? É a capacidade de se diferenciar ou de se transformar em outros tecidos, em outras células do nosso organismo. Então, elas apresentam características de autorrenovação e plasticidade mesmo depois de longo período de congelamento, e podem se diferenciar em osteócitos, condroblastos, adipócitos, cardiomiócitos e outros tipos celulares. Existe uma importante relação entre as células-tronco mesenquimais adiposas e a rede vascular, porque possibilita muito aí a neovascularização e angiogênese, e juntamente com os telócitos, macrófagos, linfócitos, fibroblastos e fatores de crescimento e hormônios. E lógico, daqui a pouco falarei sobre a influência
do macro e micronutrientes em todo esse cenário. É preciso uma verdadeira orquestração para que nós possamos ter um efeito eficaz e eficiente da terapia celular. As células-tronco mesenquimais não trabalham sozinhas, elas dependem de uma série de moléculas, hormônios, citocinas, para que elas possam atuar de uma maneira fidedigna, num nicho biológico adequado. Aqui são exemplos de lipoaspirado humano, são amostras que eu manipulei em laboratório, e como vocês podem ver, essa parte sobrenadante amarelo significa a gordura que sofreu digestão, ela foi digerida em incubadora, depois foi centrifugada para obtenção desse pellet. Esse pellet aqui, essa camada mais branca, é rico na fração estromal vascular. E é nessa fração estromal vascular que nós temos ali cerca de 35% de células-tronco mesenquimais. E, então, essa população da fração estromal vascular obtida do tecido adiposo, elas podem ser formadas por células-tronco, granulócitos, manócitos, linfócitos, células endoteliais, pericitos e células estromais. Aqui marca de 15% a 30%, mas pode alcançar 35%. Os telócitos são células que foram descobertas pelo Pepusco em torno de 2005, e são células intersticiais de Cajal. Essas células, elas formam um verdadeiro network entre as células, possibilitando comunicações e sinalizações. Então, as células-tronco mesenquimais, elas precisam muito desses telócitos para poder desempenhar a sua função. Então, para que nós possamos trabalhar com células-tronco mesenquimais, são necessárias principalmente 3 caracterizações. A primeira caracterização é feita por microscopia com contraste de fase e eletrônica de varredura. Nós temos que mostrar que as células-tronco mesenquimais, elas se expandem em placas como células aderentes, que elas são células aderentes e proliferativas, como vocês estão vendo na imagem A e B, por microscopia de contraste de fase, e C e D por microscopia eletrônica de varredura. Essas imagens eu obtive no meu doutorado. Aqui eu filmei uma célula-tronco mesenquimal sofrendo mitose, tá, no seu processo de divisão celular. Então eu vou passar aqui para vocês poderem contemplar a célula-tronco mesenquimal se dividindo. E quando ela começa a se dividir, ela se destaca da placa e volta a ser uma esfera. As células-tronco mesenquimais, elas são assimétricas. Elas grudam na placa e só se destacam da placa depois que começa a divisão. Então, vejam vocês a divisão celular dessa célula, sofrendo mitose. Então, aqui ela se divide em 2 células mesenquimais e voltam a aderir na placa de cultivo. A outra caracterização é a diferenciação celular, chamada trilineage. Então, por que trilineage? Porque você tem que mostrar que ela é capaz de se diferenciar, de se transformar em pelo menos em 3 tipos de células, como os adipócitos, osteócitos e condrócitos. Então, essa é outra caracterização para que nós possamos afirmar que estamos trabalhando com células-tronco mesenquimais. A outra caracterização é feita por citometria de fluxo, um aparelho chamado citômetro de fluxo. O teste é chamado de imunofenotipagem. Então, existe um screening de CD, de Cluster Differentiation, que vai marcar a matriz extracelular, que são anticorpos monoclonais, que marcarão a matriz extracelular dessas células, a fim de caracterizá-las. Esses marcadores de superfície de matriz, eles não são específicos de mesenquimal. Por exemplo, o CD44, ele marca tanto mesenquimal quanto fibroblastos, tá?
Então, não existe um marcador altamente específico para mesenquimal. É por isso que tem que fazer um screening de marcação para que nós possamos fazer a terceira caracterização das células-tronco, para que assim nós possamos, com certeza, falar que estamos fazendo terapia celular com mesenquimais. Bom, a significância da estabilidade cromossômica e cromatídica. De acordo com a Resolução 466 de 2012, a identificação de anormalidades cromossômicas e cromatídicas. É preciso fazer isso de acordo com a resolução para que nós possamos fazer uma terapia segura. E a identificação dessas alterações em células-tronco sob diferentes condições de cultivo é um dos aspectos que devem ser investigados para práticas seguras de terapia celular e medicina regenerativa. Então, aqui são células que estão em metáfase, são cromossomos metafásicos de células-tronco mesenquimais com seu cariótipo representativo. E utilizei aqui coloração usual de Ginsa, tá? Sem tripsina. Aqui foi sem tripsina. Então, isso daqui para mostrar que esses cromossomos não sofreram alterações quando as células desses cromossomos foram submetidas a diversas situações. E também pode fazer o teste do Papa Nicolau para mostrar a quantificação e morfologia nuclear. Tá? Isso daqui eu fiz ao longo do meu doutorado também. Utilizei em torno de 800 células e 400 células para cada paciente. A imagem é minha, autoria própria, e o protocolo foi da professora doutora Caterine Ataíde Teixeira de Carvalho, do Instituto Pelé Pequeno Príncipe. Ela me concedeu esse protocolo para fazer mais um teste da estabilidade cromossômica e cromatídica das células-tronco mesenquimais. Ainda continuando citando a doutora Caterine, de Curitiba, nós recentemente fizemos um paper, um artigo científico, sobre a imortalização dessas células-tronco mesenquimais, né? Um estudo de meta-análise e revisão sistemática mostrando que quais são os principais protocolos de tornar as células-tronco imortais. Ou seja, porque por meio dessas técnicas nós vamos garantir uma terapia celular segura. Vale a pena destacar também os exossomos, que são biomarcadores do estresse celular. As células, elas costumam expelir essas vesículas, né, produzidas pelo sistema endocítico na superfície da célula. E eles apresentam o estresse celular das células. Então, as células que secretam muito essas vesículas, esses exossomos, elas podem estar envolvidas em enfermidades como câncer, doenças degenerativas e perda da quiescência das células-tronco. O que é quiescência? É a perda do seu status quo, de tronquicidade. As células-tronco deixam de ser tronco, então elas perdem a sua quiescência. E os exossomos podem marcar isso daí. Então, a manutenção do potencial de diferenciação das células-tronco sob cultivo é uma condição sine qua non para a obtenção do efeito terapêutico desejado. Então, existe uma orquestração de células, moléculas, citocinas, hormônios, nutrientes, que regem toda essa maquinaria no microambiente para desenvolver um nicho adequado. Porque é só por meio dessas sinalizações que as células mesenquimais fazem, junto com macrófagos, que alcança-se o efeito desejado da regeneração tecidual. E aqui mostra um esquema mostrando todo esse arranjo de citocinas, é uma tempestade de citocinas que as células-tronco, com uma grande regente, ela organiza tudo isso daí com as demais células. Um exemplo de proteína que as células-tronco mesenquimais necessitam para receber a sinalização e se diferenciar em osteoblastos é a BMP. Essa proteína BMP é a Bone Morphogenetic Protein,
principalmente a tipo 2, elas se ligam na matriz extracelular das mesenquimais para sinalizar as células a formar novos osteoblastos. E com a formação de novos osteoblastos, os osteoblastos sintetizam mais BMP, e isso vira uma cascata crescente aí de produção, direcionando a formação óssea. Fatores de remodelagem a serem liberados. Então, existem 3 grandes entidades aí que as células tronco-mesenquimais governam, que é pelas células inflamatórias, isso é chamado efeito parácrino. E tem também o efeito endócrino, que é pelo hormônios, e pela própria célula, que é efeito autócrino. Então, ao contrário de que muitos pensam, as células tronco-mesenquimais, quando elas não têm mais espaço para crescer, elas param de crescer pelo efeito autócrino. Uma célula sinaliza a outra que não tem mais espaço e elas param de crescer. Então, isso é uma das grandes vantagens de se trabalhar com as mesenquimais, porque elas reduzem muito a chance de ocorrer um tumor ou um teratoma. Bom, um dos desafios principais é a vascularização do novo tecido ou órgão. O plasma rico em plaquetas que muitos trabalham são apenas fatores de crescimento. Eles precisam estar junto com as células tronco-mesenquimais para que ocorra a regeneração tecidual de uma maneira efetiva. A regeneração tecidual é um processo complexo que envolve múltiplos componentes, como células, matriz extracelular, citocinas, proteínas, enzimas, como as ubiquinonas, que é a coenzima Q10, que aumenta muito a viabilidade celular e possibilita um pool mitocondrial, aumentando a disponibilidade energética dessas células. Precisa de hormônios, macro e micronutrientes, que eu falarei há pouco, e da microbiota intestinal. E estado da arte? Como interferir positivamente nesse processo? Fornecendo em maior concentração os elementos responsáveis por isso. Então, dessa maneira, nós vamos conseguir produzir um nicho biológico no sítio da lesão. E esse nicho biológico, ele precisa ser adequado. E é chamado de lesão adequada. Se não for um nicho biológico adequado, esse processo regenerativo no tecido de interesse não vai acontecer. É onde entra o potencial terapêutico da nutrologia regenerativa. Então, para que haja o acontecimento desse estado da arte, do processo terapêutico das células tronco, com a terapia celular ou sem terapia celular, nós dependemos da saúde nutrológica. Então, o estado da arte da nutrologia regenerativa. Pesquisei há pouco evidências científicas de estudos clínicos randomizados e meta-análise com nível de evidência científica 1A, de acordo com a classificação de Oxford, e esses estudos mostram que a saúde nutrológica atua em processos regenerativos, com ou sem a infusão de células tronco. Ou seja, por si só, a saúde nutrológica, ela possibilita avanços em processos regenerativos. O nosso organismo, ele apresenta células tronco satélites e demais células tronco. E pacientes com boa saúde nutrológica, ele pode sim se valer da maior promoção dessas células tronco, sem precisar da infusão propriamente dita das células tronco. Mas isso vai depender se a doença é crônica ou não, aguda ou não, e do estado de saúde dessa pessoa. Bom, o estudo 1, eu vou explicar um pouco sobre os principais mecanismos de reações, os pathways metabólicos. As células tronco do tecido adulto, eles medeiam a homeostase e a regeneração dos tecidos e órgãos, tomando decisões sobre se deve permanecer quiescentes, proliferar ou se diferenciar ou transformar em tipos de células maduras. Essas decisões se integram diretamente com o balanço energético e o estado nutricional do organismo. Subprodutos e substratos metabólicos
que regulam as vias epigenéticas e de sinalização são considerados com função instrutiva, em vez de observadores, na regulação das decisões do destino celular. Ou seja, o nosso organismo precisa estar com balanço energético, estado nutricional, equilibrado, em homeostasia, para que as células-tronco possam se mostrar dessa maneira que eu explanei há pouco. As células-tronco têm uma capacidade terapêutica de regeneração imensa, mas ela sozinha pouco atua e pode até acontecer problemas. Então, o nosso organismo precisa, para encontrar essas células, essas células, para encontrar o nosso organismo, ele precisa encontrar o organismo com balanço energético e estado nutricional adequado. Como os metabólitos específicos em nossas células são capazes de se comunicar com as vias genéticas e de desenvolvimento, o metabolismo abrange as interações entre a dieta, o microbioma e os processos enzimáticos celulares que geram as vias químicas necessárias para manter a vida. Os metabólitos endógenos, quanto os nutrientes da dieta, podem influenciar diretamente as enzimas epigenéticas. As modificações epigenéticas no DNA e nas proteínas, nas histonas, alteram o destino da célula, controlando a acessibilidade da cromatina e os padrões de expressão gênica que vem a jusante. Bom, a maioria dos substratos e cofatores para enzimas modificadoras da cromatina são derivados de vias metabólicas, como ciclo do ácido tricarboxílico, ciclo da metionina, ciclo do folato, glicólise, beta-oxidação e a via da exosamina. Essas redes complexas e interconectadas geram intermediários que coativam enzimas, as enzimas epigenéticas, e servem como substratos diretos para as modificações, incluindo quais são esses substratos? Acetil-CoA, alfa-cetoglutarato, succinato, fumarato, o S-adenosilmetionina, o DP, os corpos cetônicos, o lactato, o NADH e o FADH2. O ácido ascórbico, por exemplo, a vitamina C e o butirato de sódio, eles são capazes de regular a atividade das proteínas modificadoras da cromatina e do DNA. Como as concentrações fisiológicas da maioria dos substratos da cromatina estão na faixa dos valores do Km enzimático, a atividade dos reguladores epigenéticos é sensível a isso, fornecendo uma ligação direta entre o metabolismo e a expressão gênica. Então, esse esquema mostra as histonas sofrendo metilação, o DNA sofrendo metilação e a acetilação das histonas também. E aqui a ação do fumarato, do succinato, que não consegue se ligar, mas sim a vitamina C. A vitamina C se liga nesses receptores. Aqui também, na metilação do DNA. E aqui o acetil-CoA, esse outro substrato, também se ligando na histona para fazer a acetilação da histona. Além da conexão entre o metabolismo e as vias epigenéticas, os nutrientes podem impactar o estado celular ao modular a atividade de sinal. Um exemplo claro é por meio da via de sinalização do alvo mecanístico da rapamicina, mTOR, e em particular o complexo mTOR1, mTORC1, que regula o crescimento celular a partir de nutrientes e fatores de crescimento que estão presentes. Então, aqui está mostrando os nutrientes como a arginina, leucina e SAM, né, se ligando a mTORC1, e sinalizando os fatores de crescimento. E aqui, os outros substratos, como a MP e a DP, que formam o ATP, se ligando no AMPK. E a sinalização das vias desses nutrientes. A depleção de nutrientes específicos, incluindo arginina, leucina e S-adenosilmetionina, evita a ativação do mTORC1,
induzida por fator de crescimento. E isso aí é mediado pela RAG GTPase, para o lisossomo, onde pode ser ativado pela Rheb GTPase. Outra maneira que os nutrientes são detectados para impactar o estado celular é por quinase ativada por AMP, formando AMPK, que em baixos níveis de ATP celular fosforila substratos para restaurar o equilíbrio de energia da célula e o processo regula o crescimento celular e a autofagia. Então, olha só como que essas proteínas e aminoácidos podem regular todas essas decisões de processo regenerativo. Os fatores de transcrição, eles também podem ser regulados diretamente por metabólitos. Ou, por exemplo, o triptofano, quinurenina, é um agonista endógeno para o receptor de hidrocarboneto aril e alfa-cetoglutarato, que se liga e ativa o IKK-beta e inicia a sinalização do NF-κ-beta. Como aqui nesse esquema, mostrando que o triptofano quinurenina, né, ele é um agonista, né, do receptor do hidrocarboneto aril e alfa-cetoglutarato. Bom, manipulações dietéticas e metabólitos podem, então, afetar as células tronco teciduais e direcionar decisões do destino celular, conforme destacado no intestino delgado. No intestino delgado, por exemplo, tem as células tronco intestinais. E também pode destinar sobre as células tronco hematopoética, no fígado, no músculo, as células tronco musculares, células tronco satélites e células tronco do folículo capilar. Em células do folículo capilar, o piruvato, por exemplo, piruvato mitocondrial 1, que é chamado de MPC1, e lactato desidrogenase, regula o equilíbrio entre o telógeno e anágeno durante o ciclo do cabelo. Em células tronco intestinais, o 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA sintase é altamente expresso, enquanto que o MPC1 e 2 são expressos em níveis baixos. Isso em células tronco intestinais. E fontes de dietas cetogênicas ou ricas em glicose podem regular o equilíbrio da autorrenovação das células tronco intestinais. A autorrenovação e diferenciação das células tronco hematopoética pode ser reguladas pela manipulação dos níveis de vitamina C, A ou D. A autorrenovação das células tronco hematopoéticas também pode ser prejudicada pela restrição da valina. E uma dieta rica em metionina, por exemplo, entretanto, que aumenta os níveis plasmáticos de homocisteína, pode prejudicar a regeneração hepática, tá? Então, a metionina, nesse caso, pode prejudicar a regeneração hepática após hepatectomia parcial. Bom, o estudo 2. O estudo 2 mostra o quê? Que a saúde nutrológica atua diretamente na microbiota intestinal humana, impactando o metabolismo e o sistema imunológico para a regeneração tecidual. E descobertas recentes sobre o papel da microbiota, chamada microbiota nutrológica, e mecanismos envolvendo a regeneração de tecidos, em particular pele, fígado, osso e regeneração do sistema nervoso. Então, existe forte evidências com isso. Bom, o estudo 3 mostra na fase inflamatória que a vitamina A pode aumentar a liberação de citocinas. A bromelina e os aminoácidos evitam eventos inflamatórios prolongados. A vitamina C aumenta a migração de neutrófilos e a ativação de linfócitos. Na fase proliferativa, a vitamina C é necessária para a síntese de colágeno. A glucosamina aumenta a produção de ácido hialurônico. A vitamina A promove a diferenciação das células epiteliais. O zinco é necessário para a síntese de DNA e proteínas de divisão celular. Na fase de remodelação,
aminoácidos e proteínas desempenham um papel fundamental, tá? Então, isso daí foi uma fonte obtida em 2019, tá? E publicado no Journal of Wound Care. O estudo 4. O estudo 4 mostrou que o epitélio intestinal é o tecido de renovação mais rápida em mamíferos e tem grande flexibilidade para se adaptar a diferentes tipos de danos. As células de base da cripta, que é chamada, esse LGR5+, eles atuam como células-tronco intestinais durante a homeostase e são essenciais durante a regeneração intestinal. O estado nutricional e a inflamação foram recentemente identificados como reguladores da atividade de células-tronco no intestino dos mamíferos e foi explorado como esses sinais sistêmicos podem influenciar a homeostase e a regeneração tecidual. Esse é um estudo publicado em 2016. O estudo 5 diz sobre um estudo recente que demonstrou a expressão da enzima HMGCS2, que regula a etapa de limitação da proporcionação de corpos cetônicos. É enriquecida junto na presença das células-tronco intestinais, que é o LG5+. E a perda dessa enzima prejudica a regeneração das células-tronco intestinais e promove a diferenciação promíscua para a linhagem de células Planet. Mecanisticamente, o corpo cetônico beta-hidroxibutirato inibe as estonas desacetilases da classe 1. Esse estudo fala sobre a redução da eficiência do reparo muscular relacionada à idade, que contribui para o desenvolvimento da sarcopenia. Nutrientes como os aminoácidos, ácidos graxos poliinsaturados, os polifenóis e vitamina D podem melhorar a regeneração do músculo esquelético, visando funções-chave das células do sistema imunológico, células musculares ou ambas. Esse é um estudo que foi publicado no Aging em 2016. Bom, e o último estudo que eu selecionei para essa apresentação fala sobre as doenças degenerativas das articulações, principalmente a osteoartrite, que resulta em dor e incapacidade persistentes e custos elevados para a sociedade. A osteoartrite é caracterizada pela destruição da cartilagem e perda da matriz extracelular. E existe uma associação entre citocinas pró-inflamatórias e o desenvolvimento da osteoartrite e a expressão aumentada de metaloproteinase de matriz nessa enfermidade. Os exossomos, nesse caso, contribuem para um mecanismo de tratamento da osteoartrite com base nas células-tronco mesenquimais, que foi o assunto que eu falei lá atrás, quando eu estava discorrendo sobre esse biomarcador que pode mostrar sobre o estresse celular, mas também ele pode, de uma maneira isolada, funcionar como um efeito parácrino, né, para regular ou modular os processos inflamatórios também. Tá? Então, nesse aspecto, os exossomos, eles também podem contribuir, tá, para a diminuição de processos inflamatórios. Doutor, por gentileza, colocar a tela cheia, o senhor não esqueceu de colocar. Muito obrigado, desculpa. Obrigado. Bom, então, para encerrar, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Aquele que não conhece comida, como pode ele saber a doença do homem? Então, Hipócrates afirmou isso daí. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação de todos e boa noite a todos. Ok, muito obrigado, professor Zottarelli, Diberto Zottarelli. Bom, esse é um assunto, logicamente, que para os médicos, né, ele não é muito comum. Então, eu quis, a Abram, Comitê Científico, trazer o professor Ediberto, que é um grande pesquisador da área e um grande
colaborador científico com várias publicações especificamente nessa área, para que os médicos, de alguma maneira, possam se familiarizar. Aqui existe uma pergunta, professor, que é o seguinte. Boa noite. Professor, o PRP aplicado no couro cabeludo para estimular o crescimento capilar em áreas com rarefação ou em torno de cicatrizes para cobrir falhas no cabelo, não são efetivos devido à ausência das células mesenquimais, PRP? Obrigado pela pergunta. Sim, de fato, o PRP sozinho, ele não funciona de uma maneira efetiva, porque eles são apenas fatores de crescimento. Em regiões com rarefação ou com áreas fibrosadas, é necessário a atuação das células-tronco mesenquimais, porque as células-tronco mesenquimais têm um efeito fibrolítico, e ela vai sinalizar também a orquestração de vários constituintes celulares para que possa haver uma regeneração. Então, é preciso de toda uma orquestração celular para que o PRP possa funcionar juntamente com as células-tronco mesenquimais. Mas quem regenera não é o PRP, mas sim as células-tronco mesenquimais. Lembrando que a terapia regenerativa nutrológica é mandatório para que haja esse efeito combinado e para que possamos alcançar o estado da arte da regeneração tecidual. É preciso que o organismo esteja com adequação energética e com estado nutricional adequado. Ótimo. Bom, essa pergunta anterior foi feita pela doutora Jéssica. Aqui a doutora Elisa diz: o que está faltando para a possibilidade do tratamento do diabetes tipo 1 ou tipo 2 através da terapia de célula-tronco? Existe realmente aí alguma novidade? As dificuldades são muitas com relação à terapia de células-tronco relacionada a diabetes, professor? Sim, obrigado pela pergunta. O grande entrave que nós temos aqui no Brasil, conforme eu disse no início lá da minha apresentação, é o entrave financeiro. Infelizmente, aqui no Brasil, pouco tem se investido em estudos clínicos randomizados na área de terapia celular, e principalmente estudos multicêntricos e estudos que são financiados pela fase 1, 2, 3 e 4, igual é da indústria farmacêutica. Então, existem sim evidências, fortes evidências científicas de estudos clínicos internacionais do efeito terapêutico das células-tronco para tratamento de diabetes tipo 1. Tá? Existe, sim, evidências científicas. Porém, aqui no Brasil, para destravar isso daí, é preciso um maior investimento e, acima de tudo, também, padronização de protocolos. Não pode um hospital ali fazer de um jeito e o hospital aqui em São Paulo fazer de outro. É preciso homogeneizar esses protocolos para que cada local possa fazer de uma maneira reprodutível, né, para que todo centro possa alcançar a mesma eficácia e eficiência do tratamento. Tá? Ou seja, nós temos que controlar as variáveis. E controlando as variáveis, nós temos que estabelecer protocolos padrões. Então, o que falta aqui no Brasil? Falta investimento, falta maior audácia, né, e maior curiosidade dos médicos para mergulhar nessa área de medicina regenerativa. Né? Poucos profissionais aqui no Brasil têm interesse por isso. Então, falta mais assim um engajamento do público de interesse, do profissional de interesse, falta investimento e falta diálogo. Né? Essa medicina nos Estados Unidos, na Europa,
os profissionais lá, eles se conversam muito, eles procuram manter um certo equilíbrio de atitudes. Aqui no Brasil, infelizmente, tem muitas dissensões e acepções de conceitos. Então, isso é outro entrave que nós temos também. Tá? Mas, de acordo com os estudos científicos internacionais, diabetes tipo 1 pode, sim, até mesmo apresentar cura por meio da terapia celular. Excelente. Agora, se nós falarmos como um todo, o que a nutrologia pode contribuir diretamente para que haja, então, essa regeneração tecidual? Ou seja, lógico, claro, evidente que uma dieta equilibrada com relação aos macro, aos micronutrientes é fundamental, é importante para a saúde. Assim como você disse, aquelas frases de Hipócrates, a gente tem uma também que chama quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente, né? Ou para mais ou para menos, magreza excessiva ou obesidade / síndrome metabólica. Bem, então, quer dizer, o nutriente é um fator básico. Você ali fez uma colocação a respeito da epigenética. A epigenética relacionada à metilação do DNA ou à modificação das histonas. Pois bem, você colocou vitamina C. Aonde que entraria, então, a importância da nutrologia ou dos micronutrientes, especificamente com relação à epigenética? Ou, como um todo, a regeneração tecidual? Ok, obrigado pela pergunta. Bom, esses micronutrientes, ou até mesmo macronutrientes, eles participam, inclusive seus substratos, de pathways metabólicas. Essas pathways metabólicas, elas podem sofrer alterações na presença, por exemplo, da vitamina C. A vitamina C, ela pode influenciar ali ciclos do metabolismo que vai sinalizar células-tronco, tá? No nicho biológico adequado, a entrar em ação. Então, não só pelo seu efeito antioxidante, por exemplo, a vitamina C, não só pelo seu efeito antioxidante, que isso por si só faz aumentar a viabilidade celular, mas também pelo seu efeito de participação nas rotas metabólicas. Então, isso faz com que citocinas, né, e outras moléculas, até mesmo por efeito parácrino, autócrino ou endócrino, estimule células-tronco, por exemplo, as células-tronco intestinais, né? Elas são estimuladas, né, pelo microbioma ali presente, né? E esse microbioma precisa estar no seu equilíbrio para que possa receber para que as células-tronco dessa região possa receber a sinalização, por exemplo, da vitamina C ou de outros micronutrientes. Tá? Então, eles impactam de uma maneira direta, tá? Nas vias metabólicas para causar a sinalização das células-tronco mesenquimais. Elas vão ativar essas células-tronco mesenquimais a entrar em ação. E quem vai fazer o processo regenerativo são as células-tronco mesenquimais. Tá? Ou células-tronco satélites, ou células-tronco musculares. Tá? O nosso coração também tem células-tronco. Tá? Então, assim, todos os nossos órgãos são dotados de células-tronco. Agora, às vezes eles estão em inércia tecidual. Eles estão, precisa, às vezes, causar um caos ali para que a entropia seja máxima, e quando a entropia é máxima, estabelece-se o equilíbrio. E o que faz essa entropia ser máxima? É quando a saúde nutrológica ela está em voga. Quando a saúde nutrológica está em voga, ela altera toda a entropia do nosso organismo, mas no sentido da saúde. Né? E quando isso está direcionado no sentido da saúde, essa entropia aumenta, chega num platô. Quando chega num platô, estabelece o equilíbrio. E esse equilíbrio é o que vai promover a regeneração.
né? É o que promove a regeneração. Então, os nutrientes, eles são o carro-chefe, tá, de toda esse bed, esse leito, para as células-tronco poderem atuar. Aqui está perguntando se existe uma dose ideal da vitamina C, né, que possa, de alguma maneira, aí, contribuir para essa regeneração tecidual via estímulo às células mesenquimais, né? Porque no plasma sanguíneo, normalmente, a gente tem em torno de 50 milosmóis por litro de vitamina C. Se nós ingerirmos 150 miligramas por dia, é suficiente. Mas, para essa função, seria necessário um aporte maior. Existe, lógico, algum estudo científico que mostra, olha, o ideal é você ingerir X miligramas de vitamina C para estimular a sua regeneração tecidual via células mesenquimais? Justo. Obrigado pela pergunta. Isso vai depender do estado de saúde de cada paciente. Se doença crônica, será necessário uma suplementação maior. Os estudos científicos mostram que doses de em torno de 3 a 5 miligramas por dia, né? Ou seja, são de 3 a 4 daquelas pastilhas efervescentes. Cada pastilha daquela tem 1 grama, né? Desculpa, tem 1 grama. Então, são de 3 a 4 daquela por dia para quem não tem doença renal crônica. Tá? Para pacientes com doenças crônicas, sem ser renal, tem que ter uma suplementação maior. Tá? Agora, para pacientes rígidos, essa dosagem é a homeostase. É aquilo que está realmente nos protocolos de homeostase, de condições equilibradas da vitamina C no nosso organismo, que entra na sua total metabolização. Agora, para pacientes crônicos, aí precisa ser suplementado, assim como a coenzima Q10. Aproveitar o gancho. Por exemplo, pacientes com esclerose múltipla, a dose recomendada de coenzima Q10, da ubiquinona, é em torno de 500 miligramas por dia. Assim também para pacientes oncológicos, em torno de 500 miligramas por dia. E, de acordo com a Anvisa, essa quantidade de coenzima Q10 deve ser em torno de 100 miligramas por dia, né? Então, mas para pacientes crônicos, isso aí quintuplica o valor, tá? Como, por exemplo, a esclerose múltipla. Então, a vitamina C, entre outros elementos, vai depender da saúde do paciente. Ok. Bem, o tempo aqui urge, né? Já passamos um pouco a mais aí do tempo, devido àqueles probleminhas técnicos. De qualquer maneira, nós queremos agradecer muito, muito, muito a sua gentil presença nessa live da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia. Agradecer demais ao professor Ediberto Zotarelli, grande pesquisador nessa área. Muitíssimo obrigado, viu? Espero que, de alguma maneira, a ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, tenha contribuído para os seus conhecimentos dentro dessa área tão específica, né, da nutrologia, e que, em pouco tempo, aí, possamos ter um futuro muito promissor com relação ao estímulo dessas células mesenquimais. Não é mesmo, professor Ediberto? Justo. Isso é um mundo sem volta, porém, aqui no Brasil ainda engatinha. Mas nós temos tudo para fazer isso avançar aquilo que está na fronteira da medicina, né? E não faz terapia celular sozinha. Nós precisamos da nutrologia e também de outras especialidades para poder compor, né, o melhor da medicina. Maravilha. Muitíssimo obrigado a todos. Próxima quarta-feira estaremos juntos. Que Deus os abençoe
com saúde nutrológica para todos vocês. Muito obrigado aí a você que está nos assistindo, professor Edilberto. Muito boa noite e muito obrigado. Muito boa noite a todos. Valeu. Obrigado. Valeu.